Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a mais um VicoCast, o podcast da Vicofarma. Eu sou Alexandre Macedo e quero te convidar para vir aqui com a gente, assistir, curtir, compartilhar, trazendo sempre conteúdo de qualidade para você sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a Naira, que está vindo hoje aqui com a gente conversar, falar um pouco sobre esporte, equipamento, material esportivo, e tem muito a contribuir para você que é iniciante, é avançado, é atleta de final de semana. Então, tem muita coisa para você aprender. Vem com a gente, vem assistir, vem ouvir o nosso podcast. Vamos lá? Vamos começar então? Tudo bem, Naira? Vamos, Seja tudo bom. bem-vinda ao VicoCast. Muito obrigado. Tá faltando aqui o Marcelo com a gente, né? Não É, veio, fugiu hoje, levou mas falta. levou falta. Mas seja bem-vinda aqui ao VicoCast. E eu queria ter muita coisa para a gente conversar. E eu queria primeiro saber um pouco da tua história, saber um pouco da história, como é que surgiu a Sport Show, depois saber um pouco da alta, enfim, para a gente conversar um pouco e a gente entender um pouco a tua história. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. E o que eu posso dizer é que realmente Marcelo levou falta, porque para contar a história de como começou a Sport Show, a gente vem um pouquinho com a história dele. Né? O Marcelo ele foi representante da Adidas do Brasil durante 15 anos. E o modelo representante, acho que muitos conhecem. Algumas empresas trabalham com esse modelo e outras empresas trabalham com o modelo de o próprio funcionário, né? Um vendedor. Marcelo era representante e ele sempre dizia assim, eu acho que esse modelo vai acabar. Eu acho que a Adidas vai fechar esse ciclo. E aí ele me perguntava, o que que nós vamos fazer? Quando ele era representante, nós sempre tínhamos no escritório as amostras do material que ele ia apresentar para vender para os lojistas da região. Ele atendia 5 estados. E esse material, esse mostruário, era tudo só um tamanho, né? Era tudo só o tamanho M. E quando ele terminava de trabalhar a coleção, eu comercializava na academia, onde treinava, no CrossFit. Sem ter um espaço físico até Sem então. ter um espaço físico, sempre mesmo de modo informal. Entendi. Trabalhava com ele no escritório e fazia essas vendas para a gente não ficar com esse material preso, né, digamos. E aí ele sempre fazia essa pergunta, quando esse modelo de representação acabar, o que que nós vamos fazer? Aí eu dizia, vamos seguindo, vamos seguindo. Um dia de cada vez, né? Isso, e assim ia conquistando um cliente aqui e outro ali, mas sempre muito limitado àquele tamanho, que era o tamanho que nós tínhamos nas amostras. A minha história é que eu sou filha de comerciante, né? Então, eu nasci no comércio, meu pai e minha mãe tem ainda hoje, né? Meu pai que fica à frente das lojas, que é comércio de calçados, mas Que calçadista legal. em geral. Então, tinha tênis, tinha material para esporte, sim, mas era mais o geral mesmo. Não é aqui em Belém, não? É em Belém. É em Belém. É em Belém. No centro comercial e Entendi. já teve algumas lojas no shopping também. Entendi. Então, tinha sempre esse know-how dos dois lados. Sendo que quando chegou no ano de 2017, realmente foi consolidado o que ele sempre dizia. A Adidas chamou para uma reunião e demitiu todos os representantes para contratar funcionários. E aí ele disse, e agora, o que é que nós vamos fazer? Aí nesse dia era o dia de eu dar a resposta. Aí eu disse, sabe aqueles clientes que nós já temos? Pois é. Agora a gente tem que ampliar esse leque de clientes, tendo outros tamanhos para atender outras pessoas, para atender os amigos deles que vestem menor ou que vestem maior. E aí esse era o foco. Na época, eu treinava CrossFit e era o que estava mais em alta em se tratando de esporte. E na nossa cidade, ainda hoje eu acho que existe uma escassez muito grande de materiais para este tipo de esporte. Então, tudo você precisava comprar via internet. Então, o que eu disse para ele? Vamos procurar trabalhar no que eu estou envolvida, no que eu consigo adentrar. Então, vamos atingir esse público. Então, nós fomos primeiro trabalhar o público do CrossFit. Então, Entendi. era olhar e trazer roupas para aquele esporte, sempre tentando pensar no equipamento adequado para aquela prática esportiva, porque trabalhar na Adidas trouxe muito isso, né?
para a gente enxergar que qualidade que a gente tem que apresentar e como procurar atender esse cliente. As marcas que teriam lá, o portfólio, né? Isso, e aí nós fomos trazendo desde roupas, os acessórios, os equipamentos, e aí assim a gente foi fazendo. Inicialmente a loja ela era só online, só através do Instagram, e eu fazia atendimentos, nós tínhamos uma sala no comércio, então estava disponível para fazer o atendimento lá, mas nem sempre as pessoas queriam serem atendidas lá no centro comercial, né? Quem não conhece o comércio de Belém tem dificuldade de saber como andar ali. Até quem mora aqui tem dificuldade, né? Exatamente. Então, muitas coisas eu levava para casa e fazia o atendimento na minha casa. E das boxes mesmo de CrossFit, que era um dos principais locais onde fazia o atendimento. E assim a gente foi fazendo. Mas eu comecei a sentir a necessidade de um espaço físico. Uhum. Principalmente quando nós começamos a comercializar roupa de corrida, que era da Alten, né? Entendi. Que hoje é nossa segunda loja com modelo de franquia. A Alten nasceu dentro da Sport Show. Nasceu dentro da Sport Show. Ah, que legal. A marca Alten, a Sport Show foi pioneira em trazer a marca Alten para Belém do Pará, no caso para a região norte. Entendi. Né? E é uma marca especificamente de corrida que antes, até o ano passado, ela era uma marca exclusivamente feminina. Isso eu lembro. Né? Agora que já temos a linha masculina. Mas é uma marca voltada para a corrida. Ah, Naira, mas tu só atende só corrida com esta marca? Não, porque ela faz um ciclo inteiro, né? Ela chama do ciclo da maratona. E para você fazer esse ciclo de corrida, você precisa ter um fortalecimento, você precisa ter uma recuperação. Então, tem roupas voltadas para todo este ciclo. Entendi. Mas atender este tipo de público, onde você trabalha com uma roupa com mais tecnologia, queria um pouco mais do que apresentar só na internet, só no Instagram, principalmente que naquele período lá, mais ou menos 2019, não era o principal foco, não era muito os vídeos, né? Como hoje nós sabemos que os Reels entregam muito mais, os vídeos bem explicativos. Nesse período eram muito mais fotos. Uhum. E nas fotos você não consegue demonstrar toda a tecnologia que você pode ter numa peça de roupa. Então, isso começou a me obrigar a ter esse espaço físico. E aí nós fomos... O que nós decidimos? Vamos para um modelo de loja como se fosse um estúdio. Algo mais intimista. Uhum. E aí nós colocamos uma loja num prédio, né, numa sala que era no 7º andar. Então, a nossa vitrine continuava sendo uma vitrine virtual, porque tu não tinha uma vitrine para a rua, né? Você não estava sendo visto pelo povo, né, pelas pessoas que passam na rua. Era uma sala de 41 metros quadrados, mas foi onde a gente conseguiu passar a ser um pouquinho conhecido. E fomos entrando nesse mundo running, no mundo de corrida, até então, mais com a parte mesmo de vestuário. Aí daí veio a pandemia, né? Quando nós fomos completar 1 ano de loja. Já em 2020. Aí veio a pandemia. E apesar de que foi um momento muito difícil para todo mundo, inclusive para o comércio, para quem já sabia, para quem já dominava esse modelo online, eu acho que passou menos dificuldade. Entendi. Não que não tenha sido difícil, mas um pouquinho menos, porque a gente já fazia muito as vendas online, delivery, essas coisas. Então, nós passamos a comercializar quando pôde voltar a treinar, a ir para as academias, a abrir as lojas e tudo mais. Nós passamos a comercializar as máscaras para treinar na academia. E eu lembro muito bem, assim, eu tenho essa foto até hoje, que só eu fazia o atendimento, né? Que é uma foto de uma fila, porque só podia entrar de 3 em 3 pessoas. Isso me emociona, porque eu ficava sozinha na loja, Marcelo não ia, ele é hipertenso e ele tinha muito medo de pegar Covid. Não pegou. E aí tinha uma fila enorme, e para cada 3 pessoas que entravam, eu ainda tinha que medir a temperatura, né? Que mundo que nós passamos. Loucura, sim. E aí ficava uma fila enorme, porque só nós vendíamos a máscara em Belém no começo, né? Depois outras lojas começaram a comercializar também. Mas foi um momento que fez um passo muito grande para a nossa empresa, que nós nunca imaginamos. Então, assim, hoje eu tenho clientes na minha loja que elas dizem assim, você lembra a primeira vez que eu vim para comprar máscara? E
por conta dessas máscaras, eu tenho até hoje clientes, eu tenho amigas. Então, assim, foi um passo bem importante. E daí, depois, com esse crescimento, nós tivemos que ir para o andar de cima. E aí eram duas salas unidas, que totalizava aí uma média de 80 metros quadrados. Veio o crescimento do beach tênis. Né? E aí nós entramos nesse mundo de beach tênis, que foi um segundo esporte para nós trabalharmos, com as raquetes, com as roupas adequadas, com as bolas, participar dos torneios. Então, foi isso que nós passamos a trabalhar. E aos pouquinhos, nós, com as raquetes, nós começamos a ter mais ousadia, digamos, em começar a trazer a parte de calçados. Entendi. Porque apesar do Marcelo ter trabalhado na Adidas, então ele sabia muito bem como que é trabalhar com os calçados voltados para esse tipo de esporte, mais tecnológico. Então, essas marcas, elas não vendem para qualquer empresa. Não é assim, hoje eu quero esta cor e este tamanho e eu vou encomendar hoje e chega daqui 2 semanas. Não é dessa forma. É tudo muito programado, com muita antecedência. Muitas das vezes as programações são feitas com 6 meses de antecedência. Então, você tem que visualizar o mercado bem para o futuro. E do mesmo jeito que você pode acertar muito, você pode errar muito também. Entendi. Não sabia dessa informação, que é tão... Principalmente quando se trata dos tênis importados. Entendi. Os tênis nacionais, você até consegue uma programação com um tempo um pouco mais curto. Mas nunca, assim, decidi comprar hoje e daqui 15, 20 dias vai estar aqui. Nunca desta forma. E a gente... Eu compreendo que para você seja uma novidade, porque muitos clientes dizem isso. Eu não posso encomendar com você? Eu queria um 37 desta cor. Entendi. Parecendo de modo tão fácil, mas não é. Mas eu acho que cada setor tem a sua particularidade, né? Sim. O nosso também. Chegam muitas pessoas que parece óbvio alguma coisa e que não é, né? Por desconhecimento. Exato. Para quem já está no segmento, parece tão óbvio, né? Talvez para você isso... Como assim? Essa informação é óbvia. Mas para a gente que não é, né? Que enquanto cliente, a visão enquanto cliente não é essa. De que é um negócio simples, que ligou, pediu, talvez, sei lá. Exatamente. Pede, chega com 2, 3 dias, alguma coisa assim bem... E nem sempre é dessa forma. Uhum. E aí, os tênis também trouxe um crescimento muito bom pra gente. Ainda foi o beach tênis que foi fazendo esse crescimento para nós irmos para loja de rua. Em que ano foi a loja de rua? A loja de rua foi em 2019, 2021, 2022. Em 22, tá. 2022. Em abril de 2022, nós inauguramos na Assis de Vasconcelos, que é onde fica a loja hoje. Hoje já é uma loja de 200 metros quadrados. Sim. E que a gente fala 200 metros, a gente diz, nossa, é bem grande. Mas, graças a Deus, hoje a gente parece até que ela já está ficando pequena. Parece mesmo. Mas é porque são materiais realmente que ocupam muito espaço, que precisa de um estoque, né? Quando nós falamos da entrada de calçados, só o volume a caixa de um par, você já sabe o quanto que ele vai ocupar. Então, realmente vai dando essa aparência de ser menor. Mas nós procuramos trabalhar isso. Essa variedade e qualidade e o produto certo para o cliente certo. E lá a gente encontra praticamente todo o equipamento para quem vai correr, né? Óculos, camisa, shorts. Sim, e inclusive as tênis, novidades que vão meias. lançando, a gente fica tentando acompanhar. É bastante coisa. Quem ainda não foi, se você ainda não foi lá, vai lá, dá um pulinho. Depois eu falo um pouco, eu já sou cliente, eu posso falar porque eu já sou cliente, para você conhecer um pouco lá a Sport Show. O atendimento deles eu acho que o grande diferencial, eu vou te perguntar qual é o diferencial, mas eu vou te dar minha visão de cliente. Eu gosto. Qual é o diferencial da Sport Show? Por que eu, ao invés de eu pedir o meu tênis lá na internet, eu vou lá na Sport Show? Por quê? Eu sei a resposta, hein? Eu espero que a minha resposta seja parecida com a sua. Bom, o que nós procuramos fazer para ser um diferencial em competir com o nosso principal concorrente, que é o e-commerce, com certeza, atendimento, né? Você ser atendido por pessoas e que essa pessoa realmente te escute. Saiba o que é que você busca, o que é que você pratica, em que estágio que você está, qual que é o seu principal objetivo.
E quando a gente está falando, por exemplo, da corrida, né, nós temos uma esteira que você pode experimentar o seu tênis ali para você sentir um pouco. Nós sabemos que nunca vai ser completamente igual você pegar o seu tênis, correr na rua pelo menos uns 2 quilômetros. Mas é algo que você consegue ter pelo menos a sensação de corrida, né? Ali na esteira, Sim. fica livre para você fazer ali aquele teste. E eu acho que você consegue ir percebendo um pouco de como que é. E hoje em dia, as marcas, elas têm uma variação muito grande de formatos. E aí eu acho que você poder estar experimentando diretamente na loja Sim. e você perceber, não, esse aqui é o que vai ficar bem para mim. E a orientação também de quem conhece em dizer, olha, tem que sobrar um pouquinho aí na ponta desse tênis. Principalmente porque para quem está começando, que está acostumado a usar tênis de academia, que você não tem essa necessidade, eu acho que é bem importante. Entendi. Bem, vou te dar minha visão enquanto consumidor, hein? Enquanto Ótimo. cliente da Sport Show. Eu acho que o principal diferencial da Sport Show é o trabalho consultivo que vocês fazem lá. O que eu percebo? Por exemplo, se você comprar online e você não tem experiência nenhuma, você vai lá, escolhe o tamanho e seja a sorte, né? De calçar bem, de não apertar em nenhum lado, porque cada pé tem um formato, enfim, tem uma anatomia, né? E eu acho que o trabalho que vocês fazem lá é esse trabalho consultivo que é interessante. Então, por exemplo, quando você vai procurar, independente do seu estágio de corrida, né? O meu primeiro tênis, sei lá, Uhum. já é meu terceiro, meu quarto tênis, enfim, para quem já testou de tudo. Mas eu acho que esse trabalho consultivo é que é o principal diferencial. Você não quer vender o tênis mais caro. Eu acho que vocês lá querem vender o melhor tênis para o estágio atual da pessoa. Então, foi essa, eu acho que uma grande diferença que eu senti quando eu fui lá. Então, assim, era o meu primeiro tênis, eu comprei lá, né? Então, a moça que me atendeu foi extremamente inteligente nesse sentido de... É seu primeiro tênis? É. Então, assim, então vai correr quanto? Qual é a frequência? Então, com uma série de perguntas, olha, não corro nada, quero começar, não sei direito qual é o melhor. Aí você não entende direito, é um universo novo para quem está começando, né? Sim. De amortecimento, de pisada pronada, você não entende nada. Então, ter alguém que possa te orientar e te dar a melhor opção dentro de um bom custo-benefício, porque às vezes acontece, vamos citar um exemplo, cheguei lá, se eu queria um tênis, olha, tem esse aqui, é excelente, quanto é? Esse é 2.000, é ótimo para começar. Disse, caramba, ficou caro, né, para mim, tô começando, aí você, né, e aí de repente você diz, olha, tem vários, você está pensando em quanto você está pensando em investir? Eu não queria gastar muito, então vamos começar por esse aqui, ó, dentro desse formato aí de valor, eu tenho esse aqui, vamos experimentar. Eu acho que esse trabalho consultivo dá muito certo, porque a pessoa, eu acho que a tua equipe lá está treinada para entregar a melhor experiência e talvez não esteja preocupada em fazer uma venda, e sim em tornar as pessoas lá clientes. Exatamente. Né? Que é a mesma preocupação que talvez a gente lá na farmácia tenha. Né? Assim, eu não quero que você vá lá e vá uma vez só e diz assim, não volto mais. Né? Então... A melhor visão comercial, para mim, eu acho que é exatamente isso. Não é você vender R$2.000 hoje. Sim. É você entregar o produto certo para aquele cliente e ter a certeza que todas as vezes que ele precisar do produto que você tem na sua loja, que o primeiro nome que venha na cabeça dele seja Sport Show. Sim, é isso mesmo. E aí eu senti isso, é muito claro. Acho que talvez a percepção de vocês, acho que a orientação de vocês passa para a equipe, né? E eles entendem direito isso, assim, né? Que eu não quero vender o de 2.000. Quer dizer, se você precisar, eu tenho, né? Temos, porque uma loja multimarcas, essa é uma grande vantagem, né? Porque ainda mais hoje com o leque de opções de marcas que você tem e com as diversas categorias dos tênis, que é o que nós estamos falando agora, no momento, que eles oferecem, você tem exatamente isso. O tênis de amortecimento que vai custar R$500 e com o mesmo objetivo, o que vai custar R$900 e o que vai custar R$1.500. Então, eu acho que isso vai depender mesmo do cliente. Seja, às vezes, pelo valor que ele quer investir ou, às vezes, ele tem um apego àquela marca. Sim. Não, eu quero desta marca, nesta categoria, o que é que você tem para me oferecer? Então, acho que essa é uma grande vantagem da multimarcas e você poder oferecer um leque de opções para o cliente. Sim. E aí, daqui a pouquinho, a Naira vai fazer um negócio muito bacana aqui pra gente. Ela trouxe vários tênis aqui.
Então, a gente vai ver categorias de tênis com valores e com iniciantes, avançado, intermediário. Então, vai ser bem legal, não perde. Daqui a pouquinho a gente vai já já ver esses tênis aqui. E só voltando um pouco na história da Sport Show, acho que foi ótimo aí essa linha do tempo para a gente. E a loja física da Alten nasceu quando? A loja física da Alten, ela vai fazer agora em setembro 1 ano. Tá? Então, é o primeiro ano. A Alten começou com o modelo de franquias no ano passado. E aí ela ofereceu, né, para quem já comercializava os produtos, quem queria comprar esse modelo de franquia. E as 2 primeiras lojas foram em Caxias do Sul, que é uma pessoa que já revende também há muitos anos a marca, que foi inaugurada no dia 15 de agosto, a primeira franquia. E a segunda, que foi a unidade de Belém, inaugurada no dia 12 de setembro, que foi a nossa, né? Um modelo de franquia de lojas bem pequeninas, né? Que é um estúdio. Nós colocamos ali nas proximidades da Brás de Aguiar, que é na Doutor Moraes. Achamos que era um local realmente que calhava com a situação, que a gente sabe que é uma rua onde o belenense considera uma rua bonita, de comércio, de marcas bem conceituadas. E onde a gente sabe também que a gente pratica bastante esporte naquela região, né? Muitas assessorias Sim. usam a Brás de Aguiar como ponto para poder fazer as corridas, ou colocam sempre nos percursos. Então, assim, foi um ponto que nós consideramos que caía bem para o tipo de comércio que nós iríamos abrir. Apesar de ser até pertinho da Sport Show. Sim, é relativamente E perto. conquistamos muitos novos clientes lá, inclusive para a Sport Show, porque lá nós colocamos os calçados, assim, nos manequins. E se o cliente quer, ele não tem tempo de ir na Sport Show, a gente até leva o tênis para lá, para ele adquirir. Mas nós não temos lá um estoque de calçados. Entendi. Então, às vezes, o cliente entra para perguntar se tem aquele calçado que está na manequim, e se não tiver o número, as meninas sempre perguntam, né? Você já conhece a Sport Show? E várias vezes era um cliente que não conhecia, Entendi. mesmo sendo tão próximo. E daí passa a ser mais um ponto para conhecer a outra loja, no caso, Sim, né? é verdade. E, Naira, algo que eu conversei, inclusive, com o Jean, quando ele esteve aqui com a gente, Sim. era quando é que você percebeu o crescimento, assim, da corrida, no volume que ela tem hoje? Eu comentei com ele que eu percebi nos últimos 2 anos, eu não sei se é isso, você que talvez o tênis seja um dos itens que causem mais dúvidas, porque eu acho que o restante do equipamento seja mais simples, na minha visão, tá? Uhum. Mas o calçado, ele traz muita dúvida, por ter muitas opções, muitas marcas. Então, quando é que você percebeu que teve assim um aumento significativo de volume de venda, das pessoas, de interesse das pessoas com relação aos equipamentos e mais especificamente com relação aos tênis? Eu acho que você está certo. Eu acho que tem uns 2 anos, sim. Porque se nós olharmos aí, ano passado já se vivia, o ano inteiro de 2024, já se vivia assim, um crescimento muito grande da corrida, cada vez mais. E este ano ainda estamos vivendo esse crescimento. A gente ainda não chegou numa fase linear. platô, né? Não, ainda não. Ainda está em crescimento. Acredito que tenha sido de 2022 para 2023 esse crescimento. E foi mais ou menos o período que a gente também estava investindo nessa parte dos tênis para cada semestre, né? Porque, como eu lhe falei, mais ou menos assim, a cada 6 meses. Para cada semestre, nós íamos agregando, às vezes, uma nova marca de calçados do nosso portfólio, né? De atendimentos e tudo. Sobre os equipamentos, assim, o que gera mais dúvida, eu acho que é o tênis, concordo com você. Pelo fato, além de ter muitas opções, o mercado cada dia mais oferece mais tecnologia. São tecnologias diferentes. Né? Então, assim, se nós olharmos para o passado, qual que era, no passado mesmo, né? Qual que era a dúvida sobre os tênis? É o que você falou ainda há pouco. Se a pisada era pronada ou supinada. E hoje a gente nem observa mais isso, sabe? Hoje você só dá valor nessa parte da pisada, se for um cliente, se for um atleta que ele diga que se ele usa um certo tênis, ele tem incômodo e ele percebe que é por conta da pisada.
tá? Mas na maioria das vezes o ideal é ele experimentar o tênis e ele perceber se ele tem conforto nele. Se ele tem conforto nele, mesmo ele tendo uma pisada pronada, por exemplo, mas ele tá com um tênis de pisada neutra, que hoje a grande maioria dos tênis no mercado são pisada neutra, e ele consegue seguir bem, não tem desconforto, não sente dor no pé, não sente dor no joelho, ele não tem por que ficar procurando um tênis que seja voltado para isto. Agora, se ele percebe desconforto, aí sim. E eu tenho clientes que precisam desse tipo de tênis, mas é uma parcela bem pequena diante do que eu atendo. Tá? Então, realmente, essa demanda do mercado é uma verdade. Entendi. Sobre a parte de roupas, por exemplo, existe, lógico, a roupa adequada para você praticar uma corrida. Mas principalmente se nós estivermos falando de iniciante, você pode ir com qualquer roupa. Uhum. Tá? Porque essas roupas, quando você é iniciante, você corre menos, você fica menos tempo exposto naquele esporte. Sim. Então, a tendência de, por exemplo, de você perceber que uma camiseta de algodão está pesando para você é bem menor do que quando você realmente já corre mais rápido, sua muito, faz umas corridas mais demoradas. O que pode acontecer, né? Camisetas de poliéster, por exemplo, assar o bico do peito, tops para as mulheres que não têm boa sustentação, aí as mamas sacodem muito, ficam com as mamas doloridas. Então, isso são coisas que conforme você vai praticando, você vai percebendo a sua necessidade. E particularmente é o que eu procuro muito às vezes indicar para os meus clientes. Quando ele chega lá na loja e compra um tênis e diz assim, primeiro porque um dos grandes elogios que eu recebo é quando elas dizem, nossa, a gente fica tonta aqui, parece um parque de diversões. Sim, muita coisa. Mas tem cliente que diz assim, o que eu levo mais? E aí a pergunta é, você quer levar? Porque se você quer levar, eu posso ensinar um enxoval. Sim. Mas na maioria das vezes, o que a gente costuma dizer? Olha, leve aqui uma meia, acompanha bem um tênis, né? Sim. Se ela vai para uma prova de corrida, leva um cinto porta-número. Se não, o que a gente costuma dizer? Vai vivendo esse processo e vai deixando essa necessidade acontecer. Porque ela vai acontecer. Ela vai chegar, né? Então, você tá precisando de um top? Aí sim, na hora que ela diz que ela precisa de um top, eu digo, agora leva uma bermuda com bolso, né? Facilita, Sim. Dá para colocar o celular, O celular, não precisa levar a pochete, não fica balançando, né? Então, assim, a gente tem um leque de opções para oferecer, mas eu acho que sentir o processo dessa necessidade ir ocorrendo, eu acho que é importante. Entendi. Eu também entendo perfeitamente isso, porque assim, quando a gente vai fazendo outros esportes, é a mesma coisa, né? Sei lá, por exemplo, eu pedalo de vez em quando, mas muito, muito, muito amador, né? Eu costumo até ter um amigo que diz que eu passeio, que eu não pedalo, porque eu vou de vez em quando e pedalo pouco, é uma mistura de lazer com esporte, né? Mas é mais um lazer mesmo. E aí, de fato, a gente vai sentindo necessidade, né? De equipamento, porque caramba, tal coisa incomoda, e aí você quer comprar um outro para não incomodar. Poxa, mas não sei o que, ficar prendendo aqui é porque tem que comprar uma blusa exata que não faz. E aí você vai em busca, né? A corrida é a mesma coisa. Quando eu fui lá, eu acho que eu comprei o tênis e também foi a meia junto, né? Para experimentar uma meia e tal. É porque às vezes você acerta muito bem no tênis, mas se você colocar uma meia errada, às vezes você perde aquele treino e ainda perde os próximos treinos, porque seu pé ficou machucado. E aí você às vezes não tem condições de colocar. E é adaptação, sabe que eu tenho uma lá que eu não gosto, eu tenho a sensação que ela vai esquentando o meu pé. Eu não sei se outras pessoas relatam a mesma coisa. Relatam. Aí tem que ver qual que é o material. As meias mais indicadas para a corrida são meias de poliamida. E não é mito, é verdade. Só testando, né? Só quem não tem, compre. É verdade. É necessário. Nem que você tenha só um par. Mas tem, né? Pra quem Visto corre, que meia seca rápido. Pra quem corre 2, 3 vezes na semana, dá pra ter só um, né? A não ser quem treina com muita frequência, realmente tem que ter vários, né? Exato. Bem, Naira, então chegou o momento agora que a gente... É o que todo mundo espera, que é pra gente ver os tênis. A gente vai aqui poder falar um pouco de tênis, das marcas, da classificação delas. Então, como é que a gente pode separar? Então, qual seria o ideal, talvez, da gente separar em iniciante, intermediário e avançado? Seria isso?
Tem um pouco, né? Eu vou apresentar primeiro os tênis para iniciante, onde a gente vai falar de amortecimento, sem falar de tecnologias como placas e nem nada que a gente esteja pensando em resposta, né? Um retorno de energia muito rápido. Então, a gente vai falar de amortecimento. Então, vamos agora olhar os tênis, falando de amortecimento. Esse seria um modelo para iniciante, Naira? Esses agora que a gente vai ver, seriam modelos para iniciante? Ou não? Também. Sim, sim. Então, eu vou mostrar aqui na linha Corre, tá? Que é da Olímpicos. Então, aqui nós temos o Corre 4 e aqui nós temos o Corre Max. Ambos os tênis, eles são indicados para iniciante. E aí pode vir a pergunta, mas qual que é a diferença principal entre eles? É a quantidade de amortecimento. Então, aqui o Corre 4, ele é um tênis que se encaixa numa categoria que eles chamam de pau para toda obra. Que ele tem um amortecimento, mas é um amortecimento um pouco mais leve, cabedal mais leve. Então, ele é um tênis que ele pesa menos. Entendi. E aqui, que é o Corre Max, como já diz o nome, é um tênis em máximo conforto e máximo amortecimento. Você percebe que é bem macio, bem fofinho. E o cabedal também é aquele cabedal em knit, que ele é mais fechadinho. Então, ele é um tênis que ele pesa um pouco mais. E qual que seria a diferença na hora de fazer a indicação desse tênis? A maioria das pessoas podem comprar qualquer um dos dois. O que vai diferenciar é mais ou menos assim. Você quer correr mais rápido, você corre um pouquinho mais lento. Você é uma pessoa que está com sobrepeso. Então, essas perguntas, elas vêm a calhar. Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa em sobrepeso, eu não indicaria usar um Corre 4. Entendi. Tá? Porque ele é um tênis, assim, bem mais leve. E para ele pode ficar pouco o amortecimento. Então, entendi. Melhor utilizar um Corre Max. Entendi. Trouxe esses dois modelos nessas cores para falar um pouquinho do que é esse crescimento de corrida também para a gente, né? Então, sabemos que a Olímpicos é uma marca nacional. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de falar disso. De hoje ser um dos tênis mais procurados no mercado, ser uma marca brasileira. Sim, né? Verdade. Então, assim... eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos e ela levou um Corre 4. E na academia onde ela frequenta, todo mundo pergunta pra ela onde ela comprou esse tênis. Sim, é verdade. Então, assim, pra mim é um orgulho. Como brasileira, pra mim é um verdade. orgulho. Foi uma evolução enorme, né? Nos tênis. Exatamente. No passado, logo quando a linha Corre começou a ficar bem famosa, então muitas pessoas ainda agiam... Muitas pessoas que a gente tá falando são colegas nossos mesmo de corrida, né? Sim. E agiam com um certo preconceito e dizia, mas dá Olímpicos eu não quero. Aí eu dizia, só experimenta. Não olha a marca, experimenta. Só experimenta. Né? E na experiência de pôr no pé, ele levava o tênis e hoje às vezes tem coleção deles, foi né? Foi eleita a melhor escolha, né? Por Exato. vários lugares aí, foi eleita a melhor escolha. Tem um excelente custo-benefício, que era o que nós estávamos falando sobre um tênis para iniciante, né? A gente pode falar de faixa de preço, Naira? Aqui nós estamos na faixa de 550 e aqui nós estamos na faixa de R$600. Então, eu acredito ser um bom custo-benefício. Sem dúvida alguma. Né? E por que tá nesta cor os dois? Porque esse ano a Olímpicos completa 50 anos. E essa é... como que é a cor de campanha que eles chamam do Olímpicos 50 anos, que também é outro orgulho para mim como Sport Show. Em que sentido? Muitas marcas, elas lançam campanhas de marketing e esses produtos de campanha, muitas das vezes, elas ficam mais presas ao e-commerce e a lojas pontuais. Então, hoje ter a oportunidade de, na Sport Show, você ir lá e adquirir um tênis de campanha, eu tenho orgulho de poder apresentar isso para o meu cliente. Bacana. Então, em fevereiro, nós recebemos uma grade significa 12 pares, né? Uhum. Uma grade do Corre 4 Strava, acabou em 48 horas. Nossa. Até hoje perguntam pelo tênis Strava, eu digo, só deu 48 horas, deu, moço. Né? Acabou. Né? Então, assim, é algo muito bom. Então, hoje, esses são os indicados para iniciantes e são os mais procurados. Olha aí, gente. Então, anota aí os mais indicados para iniciante. A linha Corre da Olímpicos. Nosso amigo Alexei, né? Então, representante na nossa região. O Alexei, um abraço para você, Alexei. E tá aqui a linha Corre. Vamos ver os outros? Então, vamos ver a seguir aqui o restante. O que a gente tem opção? Então, agora a gente vai ver o nível intermediário. Tá.
Aqui no nível intermediário eu vou mostrar 2 marcas e 2 modelos de tênis, onde eu vou mostrar um que não tem placa e um que tem placa, tá? Então, esse modelo aqui é o modelo da New Balance, que é o Rebel V5. E ele é um tênis que ele não possui placa, mas ele é um tênis considerado com um bom amortecimento, indicado para até uma distância de meia maratona, e ele é considerado um tênis de prova, porém sem placa. Entendi. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, quando pensam nos tênis de prova, só querem os tênis com a tecnologia máxima. Mas nós também temos clientes que dizem, eu não gosto de usar placa. E às vezes é porque já teve algum desconforto, já sofreu alguma lesão e associou a isto, o que a grande maioria dos fisioterapeutas, essa resposta eu deixo mais pro Jean, eu espero que você tenha feito para ele, mas a maioria dos fisioterapeutas dizem que não tem relação com a tecnologia do tênis, tem muito mais relação à musculação, a sua frequência ou não frequência nela, né? Entendi. Então, aqui o Rebel, ele é um tênis de competição sem placa, tá? E aqui é o Core, mais um da linha da Olímpicos, da linha Corre. É o Corre Grafeno 3, que aqui nós temos uma placa, e é uma placa de grafeno, né? As placas que são essas placas mais intermediárias, que são placas de grafeno, placas de nylon, placas de fibra de vidro, são tênis que eles podem ser usados tanto para treinos quanto para provas. E eles são considerados isso que você disse, mais ou menos como se ele fosse encaixado ali em intermediários. Entendi. Né? Porque são tênis que você vai usar tanto nos treinos quanto nas provas. Eles duram mais. Os tênis de prova, eles tendem a ser tênis mais delicados e acabam tendo uma durabilidade um pouco menor. Por isso que a gente chama tênis de prova. Separa só para prova. Entendi. Tá? E aí, como você estava me perguntando sobre as faixas de preço, né? Tá, então esses vão estar em que faixa? Só pra gente ter noção. Aqui nós estamos na faixa de R$800 e aqui tá na faixa de 1.100. Tá ótimo. Tá? Então, ó, já vimos agora mais 2 opções já para um nível já intermediário. Vamos conhecer mais opções. Vamos lá. Aqui eu vou ter 3 modelos de marcas diferentes de tênis com placa de carbono. Esses são considerados mais avançados? Seria São. É o topo da pirâmide quando nós estamos falando de performance. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a característica de cada um deles, como eu indico ou como não indico. Tá bom. Então, aqui nós temos o Roca Cielo X1 2.0. É um tênis com placa de carbono. Então, é um tênis de performance, é um tênis de prova. O que eu te diria como característica deste tênis? Apesar dele ser um tênis de prova, eu tenho um tênis desse na versão anterior e ele já tem mais de 300 quilômetros rodados. E para mim, ele ainda tá super bem. Ainda funciona bem por vários quilômetros ainda. Tá? Mas ele você usa só em prova? Uso bem mais para prova ou para treinos mais fortes, tipo uns treinos de tiro, uns longos, onde eu percebo que o ritmo que me pediu é um pouquinho mais puxado. Então, uso assim. Mas ele já tem mais de 300 quilômetros rodados. Então, o que eu posso falar sobre isto? É sobre a durabilidade. Entendi. Apesar dele ser um tênis de prova, ele ainda está muito bem, dá para usar bastante ainda. Entendi. Então, é um tênis que dura legal, tá? Tá ótimo. Vamos falar da faixa de preço, né? Vamos. Quer falar no final ou não? Pode ser. Então, vamos lá. E aí, aqui nós vamos para o Mizuno Rebellion Pro 3. Olha, gente, eu não troquei, tá? Eu não fiz assim... Peguei 2 pares e montei um assim, porque já me perguntam sobre isso. Ele é assim mesmo. Um par de cada cor. Um de cada cor, bem moderno. Eu vou colocar assim, vamos ver se dá pra ver. Então, você percebe que é um tênis que a anatomia dele é muito diferente, tá? Essa partezinha aqui parece que foi cortado, que está em falta. Mas ele é assim, é um tênis para deixar esse atleta de performance sempre muito impulsionado para frente, né? Então, é um tênis que quem usa esse tênis gosta de utilizar aí para fazer treinos de tiros, provas rápidas, meia maratona. Eu já vendi para clientes que fizeram maratona também. Tá? Mas geralmente me falam que até meia maratona é o melhor e um dos principais características do tênis é que ele é bem agressivo. E aí... Na resposta, é isso? Em resposta. Entendi. E aí, uma pergunta assim, Naira, tu indica esse tênis para qualquer cliente? Eu não indico para qualquer cliente. Entendi.
Eu acho que você tem que ter uma boa passada, uma passada segura para usar este tênis. Não pela placa de carbono, mas pela anatomia dele, tá? Então, assim, Naira, tu tens esse tênis? Eu tenho um tênis que é exatamente assim, um lado vermelho, um lado azul, mas não é com essa anatomia. Entendi. Justamente é o intermediário da linha da Mizuno, que é o Neo Vista, que é um tênis que me deixa mais segura, né? Esse daqui eu não tenho segurança para ele ainda. Entendi. Então, eu acho que é muito importante isso, e isso eu acho que não vale em relação ao ritmo que a pessoa corre ou a quantos anos ela corre. Eu acho que vale muito mais sobre como que é a postura desta pessoa em corrida. Entendi. Então, essa é a minha visão e é como eu me sinto segura para apresentar para o meu cliente. Para o cliente, entendi. Tá? Esse Então, é o Mizuno. isso. E por último, da linha Nike, né? Que é o Alpha Fly, tá? muito falado, né? Também. Sim. Placa de carbono Tá bom. também. Um tênis aí que nós sabemos que os grandes campeões, os recordistas de maratonas, de meia maratona, usa muito o modelo. Tem aquelas blogueirinhas que a gente adora, que são patrocinadas e Sim. que usam bastante. O que eu posso falar sobre esse tênis e que é muito importante que as pessoas reconheçam? Ele é um tênis para a prova, realmente, e é um tênis que é como se ele te atendesse ali para um ciclo de maratona. É um tênis que ele vai durar pouco, tá? Quando a gente vê assim, ó, Pois parece é, uma joia, né, gente? Eu ouvi alguém falando isso sobre a durabilidade dele, Dura. e aí algumas pessoas estavam reclamando. Mas ele não dura tanto, então... Ele é um isso tênis mesmo. que dura pouco, ele é um tênis que custa muito, então é um bom investimento. Mas ele foi desenvolvido para isso. Mas ele foi desenvolvido para isto. Pra Eu durar. acho que isso é importante, assim, esse reconhecimento, sabe? Entendi. Reconhecer que ele não é um tênis para você fazer um tantão de prova. Se for prova de 10 quilômetros, ok. Realmente, ele tem que atender várias provas de 10 quilômetros. Entendi. Mas se você vai fazer um ciclo de maratona e um dos teus treinos que tu tem que fazer para tu não ir com um tênis zerado, porque não é indicado ir com um tênis zerado, seja um longo de uns 30 quilômetros, é saber que você vai usar nesse longo de 30 quilômetros, que você vai usar na sua prova, e que dependendo de como seja o seu ritmo, o seu peso, né? Se é uma pessoa em sobrepeso ou não, como que é o desgaste do tênis, dessa passada, e que ele é um tênis que ele vai durar menos. Entendi. Então, vai comprar este tênis, é importante que realmente você tenha um tênis para revezar. Entendi. Não usar só ele, Não né? usar só ele. Ele é bem, bem diferente. Eu vejo bastante ele, o pessoal fala bastante também do AlphaFly. Mas e como é que é o investimento desses que são os mais avançados com placa de carbono? Vamos lá. Aqui nós estamos na faixa de R$2.000, 2.000. de 2.500 e de 2.600. Entendi. Então, aqui eu acho que a gente fecha o iniciante, intermediário e avançado. Com certeza. Com essas opções aqui. Tem várias opções. É claro que na loja tem vários outros, Sim. né? Eu trouxe, assim, um pouquinho de cada do que nós poderíamos falar. Sim, pra gente poder conhecer pra gente também poder a apresentar um diferença, pouquinho das tecnologias. Sem dúvida. Eu acho que foi bom, né? Bom demais. Eu acho que, assim, para quem está começando, ou até para quem já tem alguma experiência, conhecer com um pouco mais de detalhe, tecnologia de cada um. E aí também, fiquem na dúvida, vai lá com a Naira, lá na Sport Show. A equipe dela é super preparada também, você consegue lá ter uma consultoria especializada, alguém que vai te indicar o melhor tênis para você, e não simplesmente um tênis mais caro. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Naira, muitíssimo obrigado. Acho que a gente adorou essa parte. Isso vai dar um corte, né? Vai dar um ótimo corte isso daqui para a gente levar essa informação, porque eu acho que isso é informação, né? Com certeza. Corre, para quem está querendo começar, às vezes, e muitas vezes não tem acesso, não sabe. Ou então, pô, eu quero começar, mas é caro, sei lá, não tem noção, né? E de repente só vê coisa do AlphaFly lá e vai dizer, meu Deus, eu não tenho quase 3.000 para começar, mas você pode... Tem vários outros para começar. Tem vários, e um exemplo também, né? Quando nós falamos aí, por exemplo, mas eu quero um tênis de placa. Gente, nós temos um tênis de placa por R$800. Sim, né? exatamente. E fora outras opções que tem na loja. Então, assim, realmente aí conversar é definir os seus objetivos. Seja os seus objetivos de corrida ou de investimento, que sempre vai dar certo. Sim. E a gente estava conversando aqui com o Jean justamente sobre isso, que às vezes a gente diz, põe qualquer tênis e vai.
Então, não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que ter bastante cuidado na escolha do tênis, porque aí um tênis que não é muito adequado, ou então, sei lá, é um tênis, uma chuteira que eu jogo bola e que eu vou sair Sim, correndo. você sabe que nós estivemos juntos num evento que foi a Night Run, Foi. né? E o eu não sei como é você, né? Como é que você consegue enxergar os nossos medicamentos, mas nós que comercializamos as roupas, os tênis de corrida, então quando a gente está numa prova, é inevitável estar fazendo aquele raio-x de aeroporto, né? Sim. E aí, naquela Night Run, gente, teve uma hora que eu olhei pro chão e disse, eu não acredito no que eu estou vendo. Era um tênis de CrossFit, gente. Correndo. Era. E aí, por que eu estou falando isso, né? Para quem estiver acompanhando o podcast e não conseguir saber um pouquinho da diferença. Os tênis, na maioria das vezes, eles são por objetivos, como nós mostramos aqui, né? Exato. Então, os de performance, o objetivo é velocidade. Então, tem que ter um cabedal bem leve. Aqui nós falamos com objetivos de amortecimento. Um tênis de CrossFit, o principal objetivo é estabilidade. Então, ele é um tênis que ele é duro, pesado e reto. Ele não tem amortecimento. E aí, eu só pensei, meu Deus, essa pessoa fez 7 quilômetros, será? Com este tênis. E eu já tive a experiência de ter uma amiga que dizia assim, poxa, amiga, uma vez eu corri 10 quilômetros, meu joelho ficou acabado. Aí eu disse, que tênis tu tava usando? Ela disse, o de CrossFit. Eu disse, amiga, o teu joelho tava acabado porque ele tava dizendo, pelo amor de Deus, me salva. Tem um amortecimento aqui, né? Então assim, não é só colocar qualquer Não. tênis. Não Vamos é. dizer assim, qualquer tênis de corrida. Exato. Aí sim. Por mais que seja o mais simples, Mais simples, aí nós vamos voltar naquela pauta. Depois você percebe a sua necessidade. Eu acho que eu preciso que ele seja mais leve. Eu preciso que ele seja um pouco mais macio. Mas, gente, qualquer tênis de corrida. A mesma coisa, o tênis para tênis, ele é extremamente duro, né? É bem parecido com o tênis de CrossFit, a estabilidade. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu fui praticar e eu tava com tênis de academia. Isso daqui é toda nessa malha, né? Aí eu lembro que eu entrei na quadra, era um instrutor novo, ele disse assim, sua primeira vez, né, jogando, tá começando? E eu fiquei assim, nunca me viu, como é que ele sabe, né? Tipo, será que eu tô vestido de alguma forma errada? E eu fiquei curioso, eu disse, eu tô começando. Ele disse, sabe como eu sei? Eu disse, não, Pelo seu tênis. tênis. Isso não é tênis de tênis. Eu disse, é porque eu tô sem o meu, não sei o que. Então, providencia, porque o ideal é você praticar o esporte com o tênis correto. Eu vou aproveitar para fazer uma explicação sobre isto. A gente já, inclusive, tem tênis para tênis na loja. Quando nós falamos, às vezes, assim, que precisa ter um tênis para tênis, um tênis para CrossFit, às vezes as pessoas acham que é só porque eu quero vender um produto a mais. Isso que você falou, né? Por exemplo, o tênis para tênis, por que ele precisa ser estável? Porque tem muitos movimentos laterais. Exato. E se esse tênis não for estável, a tendência é que quando você vai fazer esse movimento lateral, que você pode torcer o seu pé. Isso é uma coisa. O outro motivo é que a quadra de tênis, ela tem uma abrasividade muito grande. Sim. E se você for com o seu tênis de academia, você vai estragar muito rápido o seu tênis de academia, que é um tênis que ele tende a durar muito, o tênis de academia. E ele não vai durar, porque aquela quadra, ela vai desgastar demais o solado do seu tênis. E o tênis para tênis já tem um solado mais adequado para as quadras. Sim. A mesma coisa no CrossFit. Quem sobe corda, danifica o material. Sim. E aí o tênis de CrossFit, ele tem um material adequado para a subida de corda. Não, é verdade. Cada material, acho que é específico, né, para utilizar na finalidade dele. É a mesma coisa, às vezes, a gente vê alguém com tênis muito caro na academia. Sim. Né? Tipo, tênis da corrida, esses tênis já de intermediário para avançado, fazendo exercício na academia também. Aí eu olho assim, meu Deus do céu, né? Compra um tênis mais simples, porque ali não tem muito impacto, às vezes é só para, tipo, vai malhar braço ou vai malhar perna, você não precisa, né, para usar os equipamentos. E, Naira, a gente está chegando no fim do nosso podcast. Queria te agradecer muito por ter vindo em primeiro lugar, pelos esclarecimentos aqui, né? Foi muito bacana o bate-papo. Eu acho que sempre a gente, no intuito aqui do podcast, é trazer informação para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, é trazer esse tipo de informação valiosa, informação segura, com quem sabe o que está falando, né? Tem experiência do dia a dia, não é achismo, né? Verdade. É comprovação. Então, eu queria te agradecer, muito obrigado. E assim que a gente tiver outra oportunidade, eu te convido de novo, você voltar aqui de novo, tá bom? Muito obrigada. Nada.
agradecer, uma honra estar aqui e dizer que eu espero todos os clientes da Vicofarma na Sport Show e na Alten também. Sempre pensando que corrida, que esporte é visando a saúde e o bem-estar. É isso, gente. Muito obrigado. Se você está vendo aí o vídeo, ouvindo a gente, curta, comente, compartilhe. O intuito aqui do podcast é justamente trazer para você informação de qualidade para que você consiga, por exemplo, na hora de escolher um tênis, ter discernimento, ter autonomia para decidir junto com quem estiver te atendendo lá, enfim. Mas vai lá, se você ainda não conhece a Sport Show nem a Alten, passa lá, a gente vai deixar aqui também no podcast, vai ficar aqui os endereços eletrônicos da Naira, endereço físico lá da Sport Show e da Alten também, então passa lá, dá uma visitinha. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!